Quando a gente vê as pessoas de fora, a gente não imagina o que elas passaram. E quando a gente vê de perto, a gente sabe que todo mundo passou, É, teve dificuldades, desafios. E eu vejo que as pessoas me veem e acham que minha vida sempre foi maravilhosa, fácil, e se surpreendem com a minha história. porque Então, aqui tem a tua história também. É isso, mas é isso que eu falo sempre, gente. A gente não sabe o que está por trás. Por isso que eu gosto de trazer essas pessoas que viraram a chave. Porque quando a gente vê uma história inspiradora, né, Maria? A gente pensa assim, poxa, eu também consigo. Não é por exatamente. aí? Porque são pessoas tão normais. Esse é o Essas pessoas que objetivo. elas estouram, que elas brilham, elas não têm nada além do que nós. Só disciplina, comprometimento, né? Enfim, algumas coisas que é preciso para chegar a algum lugar, senão não chega. Sim, muitas coisas, na verdade. É, a gente vai falar, olha só, eu te conheci há muito tempo atrás. A gente se conheceu quando você falava muito sobre narcisismo e psicopatas sociais, né? Eu queria começar falando um pouquinho disso, depois a gente vai para comunicação não violenta, né? E você começou a falar sobre esse tema por causa de uma dor pessoal, né? E aí você começou a trazer. Você podia contar um pouquinho dessa história e por que que você trouxe essa dor e transformou essa dor num propósito, ajudando tanta gente? Ao longo da minha vida, eu sempre tive contatos e dores com pessoas narcisistas, né? Com transtorno de personalidade narcisista ou com traços narcisistas. E até com psicopatas eu tive que conviver, mas eu não sabia, eu não tinha a identificação na época. Eu só descobri realmente esse perfil de mais perto quando eu era diretora de uma multinacional em 2021. Fui chamada por uma mulher que me infernizou a vida em muito pouco tempo, né? Me seduziu primeiro, fez um love bombing profissional para me trazer para a empresa. Eu não queria ir, mas acabei aceitando. Ela foi muito convincente, né? Pessoas narcisistas são muito sedutoras, manipuladoras, elas sabem como conquistar a confiança, o que falar, como falar. Elas parece que elas te leem perfeitamente, elas sabem o que você precisa, elas fazem perguntas e rapidamente parece que elas têm resposta para tudo que você está precisando naquele momento. Então eu me deixei realmente seduzir, porém, por já ser especialista em perfis manipuladores, eu já percebia que tinha alguma coisa acontecendo, só não tinha clareza do perfil dela. E em 3, 4 meses eu percebi que ela era narcisista perversa. Foi assim muito difícil, apesar de já saber lidar, é um sofrimento que não tem como evitar na convivência com esse tipo de pessoa. E eu falei, eu preciso levar essa informação para mais pessoas, porque é tão dissimulado, são os lobos em pele de cordeiro. É exatamente aquilo. Então você vê, no caso, no meu caso era uma mulher pequena, gentil, aparentemente, né, mas perversa. Então ela fazia umas coisas para minar a autoestima, para jogar um contra o outro, fazia intrigas, fazia tratamento de silêncio, para dominar, para subjugar. Então uma menina que não parecia nada, né, perigosa, na verdade era super, super perversa, super malvada, mas tudo de forma muito dissimulada. Então, eu comecei a falar sobre isso e foi quando eu me deparei que eu estava também lidando com uma mulher psicopata. Então, esse perfil me chamou a atenção da outra. Eu fui consultar um psiquiatra que conhecia a segunda mulher e foi ele que me falou. Um grande psiquiatra no Rio de Janeiro falou: não, essa mulher é psicopata. E assim, eu fiquei chocada. Eu não imaginava que o psicopata era uma mulher que podia estar na minha casa, que podia estar. O psicopata não tem cara, né? Exatamente, mas eu achava que tinha. Então, era a cerejinha no bolo que faltava na minha formação, na minha carreira, de ter esse tipo de experiência com esse perfil. Então, acho que agora, né, fechou realmente com esse conhecimento que eu acho que todo mundo precisa ter.